Fala aí, galerinha de Deus! Daquele jeitão! Hoje o assunto é sério. Fala aí, galerinha de Deus! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Galerinha de Deus, onde a gente vai falar do Evangelho daquele jeitão, leve, simples, mas transformador. E hoje, galerinha, o assunto é sério. Vocês já sabem, o assunto aqui é sempre sério. A gente está falando de Deus, tudo com base nas Escrituras. Então o assunto aqui sempre é sério. Mas hoje, galerinha, o assunto é sério. Então, gente, vamos lá. A gente falou no episódio anterior sobre fé verdadeira e sobre confessar Jesus como o nosso Senhor. Quando a gente falou sobre a fé verdadeira, ficou uma questão ali da confiança. A fé verdadeira, ela não é somente crer que Deus existe, que Deus pode fazer grandes coisas, mas é crer e confiar nesse Deus e entregar as nossas vidas na mão desse Deus para que ele possa passar com a gente no colo, na corda bamba lá do circo. Se você não entendeu, volta no episódio anterior que você vai entender do que eu estou falando, beleza? A gente falou sobre isso. E hoje eu quero falar com você sobre essa questão da confiança. Esse aqui é um episódio que eu já tinha preparado há algum tempo. E aí eu fui gravar ele logo em seguida, né, do outro que fala sobre a fé. E eu falei, cara, eles se conectam muito e realmente tem muito a ver falar sobre isso hoje. Então, vamos lá, vamos falar sobre confiança, beleza? Eu quero que você imagine uma cena aí na sua cabeça. Se você precisar, feche o seu olho aí e imagina. Imagina uma criança pequena, beleza? Bem pequenininha mesmo. Ela não sabe o que vai ter no café da manhã no dia seguinte. Ela não sabe o que é um boleto para pagar. Ela não sabe o que é pagar aluguel ou uma conta de luz, certo? Mas sabe o que ela faz tranquila todos os dias? Ela dorme. É isso aí. Então imagina essa criança pequena que todos os dias vai para a cama e dorme tranquila. E sabe por que ela consegue dormir tranquila? Porque ela sabe que tem uma pessoa que está ali para ela. O pai dela está ali. Ela sabe que ela tem um pai que cuida. Ela tem um pai que vai dar para ela o que ela precisa. E aí ela coloca a cabecinha no travesseiro e ela descansa tranquila. E é isso aqui que a Bíblia fala pra gente que Jesus quer para nós. Vamos ler o que Jesus falou em Mateus capítulo 6, dos versículos 25 ao 34. Ele vai falar o seguinte, eu comentei sobre esse versículo, sobre esse capítulo aqui no episódio anterior. Você vai lembrar, eu falei sobre confiar que Deus ele está cuidando da gente para as coisas que são necessárias no nosso dia a dia. E aí eu falei, vai lá ler o Evangelho de Mateus, você vai achar isso. E hoje nós vamos falar exatamente sobre esse capítulo. Mateus 6, do 25 ao 34. Ele falou para a gente não andar ansioso com o que vai comer, beber ou vestir, porque o nosso Pai Celestial sabe tudo o que a gente precisa. E Ele cuida, ok? Eu não vou ler na íntegra os versículos. Você pode abrir sua Bíblia aí com calma depois, se quiser. Mateus 6, do 25 ao 34. E você vai ver isso que eu estou falando. Beleza? O Pai Celestial sabe de todas as nossas necessidades. E Ele cuida. Beleza? Então, sabe aquela paz de você deitar tranquilo e conseguir descansar? É isso aí que Deus quer que a gente sinta quando a gente está com Ele, certo? Se a gente estiver com Deus
depositando a confiança nas mãos dele, a gente vai conseguir sentir essa paz, a paz que excede todo entendimento, é assim que as escrituras chamam, beleza? Em 1 Pedro, vamos ler, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, vai falar assim pra gente, ó: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Mano, é forte ou não é isso aí? Ele tem cuidado. Presta atenção, ele tem cuidado. Não é que ele vai cuidar, ele já cuida. Ele tem cuidado de nós. Então, se a gente lançar sobre Deus, se a gente entregar nas mãos dele, mais uma vez, eu repito essa frase, se a gente confiar e entregar nas mãos dele as nossas vidas, a gente vai conseguir viver com a paz que só Deus pode dar pra gente. Porque a gente sabe que ele cuida da gente, ele tá cuidando, beleza? Mas olha só, para viver essa paz, a gente precisa lembrar de uma coisa importante. A nossa relação com Deus, como Pai, ela só acontece por meio de Jesus. Lembra que a gente fez um episódio aqui falando Deus é Pai? Então, Deus só é Pai daqueles que estão em Cristo. Se você não lembra disso, ouve de novo lá o capítulo Deus é Pai. Deus é Pai? Não, Deus é Pai. Ele é paz também, mas nesse caso é Pai. Ouve de novo lá o episódio que fala sobre Deus ser Pai e você vai lembrar disso aí, que Deus ele é Pai daqueles que estão em Cristo. Inclusive, vamos ler aqui para a gente já refrescar a memória agora. João, capítulo 1, vai falar o seguinte para a gente. Vamos ler a partir do versículo 10, que fala o seguinte: o verbo aqui é Jesus, tá? O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas, escuta isso, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Ok? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Está falando então que através de Jesus a gente tem esse direito de ser chamado filhos de Deus. Então, lembra disso. A gente precisa lembrar que esse relacionamento que nós temos com Deus como Pai, ele só acontece por meio de Jesus. É Jesus quem nos reconcilia com Deus, certo? É por meio dele que nós somos adotados como filhos. Lembra dos adotados lá de Romanos que a gente viu naquele episódio que eu comentei antes. E filho confia, filho descansa, filho sabe que o pai não falha. O pai vai estar ali para ajudar, para dar aquilo que ele precisa, para cuidar, beleza? Então, se hoje, por algum motivo, você está aí cheio de medo, cheio de ansiedade, cheio de insegurança, faz o seguinte, se joga no colo do Pai, mas do Pai que não erra, do Pai celestial. Entrega tudo para Ele, beleza? Ora, confia. Lembra daquela criança que a gente falou no começo? Deus quer que você seja desse jeito, certo? Alguém que dorme tranquilo, porque sabe que tem um Pai que não dorme nunca e que cuida de cada detalhe da sua vida, beleza? Então, lembra disso. Deus, ele é Pai, e se você confia nesse Pai, você vai conseguir viver uma vida de paz, uma vida tranquila, que só o próprio Deus pode proporcionar para você. Não deixe essas coisas tomarem conta do seu coração. Entrega nas mãos do Pai Celestial, porque Ele tem cuidado de nós. Valeu? Galerinha de Deus, eu espero que esse episódio tenha falado com vocês. Se falou com você, se tocou seu coração, compartilha ele com alguém. Vamos espalhar a verdade do Evangelho para as pessoas. Vamos mostrar para as pessoas que existe uma vida
que a gente pode viver com tranquilidade, com paz, sem ansiedade, sem a loucura do dia a dia que a gente vive normalmente. E essa vida é com Deus, quando a gente entrega as nossas vidas nas mãos dele, beleza? Compartilha com alguém se você quer que essa pessoa conheça essa verdade. E lembra, a fé verdadeira não é só crer, ela é confiar. Então confia, entrega, se joga nos braços do Pai, porque ele vai te segurar e ele vai conseguir passar com você na corda bamba lá do circo. Beleza? Valeu, galerinha de Deus. Uma boa semana para vocês. Deus abençoe e a gente se vê no próximo episódio.